O Fortaleza estreou hoje no Campeonato Cearense, vencendo o Horizonte por 2-0, mas eu acho que tem aspectos mais bacanas para a gente falar desse jogo do que propriamente da questão tática, técnica do confronto entre o Tricolor de Aço e o Galo do Tabuleiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a respeito desse jogo, mas de outros aspectos, nem tanto da questão tática ou técnica da partida. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa. Se você não está inscrito, seja muito bem-vindo, por favor se inscreva, falo sobre futebol o tempo todo por aqui. Para você que está inscrito, meu muito obrigado, a gente bateu recentemente a marca de 9.300 inscritos por aqui, rumo aos 10k, falando sempre sobre futebol. É como eu disse, os aspectos mais legais para falar desse jogo nem são de parte técnica ou técnica. A diferença de nível de um time para o outro se torna um jogo de ataque contra defesa, um Horizonte até sem muito plano B para contra-ataque, e um Fortaleza visivelmente em ritmo de pré-temporada, perna pesada de quem está trabalhando ainda muito mais a parte física do que outros conceitos. Por mais que eu pudesse tentar ver o posicionamento do Pochettino jogando como volante, que vai ser uma tendência na temporada, ou avaliar, por exemplo, o Moisés, que fez a sua reestreia, que notavelmente ainda está longe do seu ideal. Eu acho que os personagens do jogo são mais interessantes a serem comentados do que a partida. Primeiro, obviamente, o Juan Pablo Vojvoda. Jogo de número 200 do Vojvoda no comando do Fortaleza. 200 jogos num clube no Brasil já é algo raríssimo. Significado de que o cara fez um trabalho muito bom. E normalmente isso acontece entre indas e vindas. O cara sai, volta, e aí cria-se um número de jogos à frente do clube expressivos. E isso não é demérito, tá? Tô falando só o que acontece habitualmente. Quando são 200 jogos de forma ininterrupta, aí é mais impressionante ainda. O Vojvoda, desde aquele jogo lá em Caucaia contra o Crato, o jogo da Tempestade em 2021, pro jogo de hoje, 200 partidas sem nunca ter saído do Fortaleza. E isso é raro quando você vai buscar no futebol brasileiro de pelo menos 30, 40 anos para cá, exemplos para tentar você lembrar de longevidade de um treinador, né? A gente acaba agora, no momento atual, tem o Abel Ferreira, campeoníssimo no Palmeiras. Você vai buscar outro campeoníssimo pelo seu clube, o Tele Santana, que ficou de 90 a 95 no São Paulo. O Filipão no Grêmio, de 93 a 96. O Vanderlei Luxemburgo, o Tite no Corinthians. Você vai encontrar casos aqui e acolá dessas longevidades. Mas é sempre bom lembrar, em clubes da primeira prateleira do futebol brasileiro, no sentido de estarem brigando pelos principais títulos e que têm condições financeiras para se manterem no topo por mais tempo, além de uma tradição de muitos e muitos anos. É muito mais raro ainda quando se trata de um clube emergente, um clube que vai conquistando um maior espaço no futebol. Por quê? Porque, obviamente, o poderio financeiro faz com que o Vojvoda, e a gente viu isso nos últimos anos, se tornasse objeto de cobiça desses clubes com maior investimento. Então o caminho natural era acontecer o que aconteceu N vezes. Ele aceitar uma proposta e ir embora. Ele não aceita e o Fortaleza vai crescendo a cada ano. Então é impressionante, a gente talvez ainda não tenha a real dimensão do tamanho da história entre Vojvoda e Fortaleza. Aliás, Fortaleza que lançou nas suas redes sociais, dou até a dica aí para alguém procurar, um vídeo espetacular para comemorar essa data de 200 jogos do Vojvoda. Aí partindo, vamos falar de outros personagens. Um mais coadjuvante, mas que é muito legal ter vindo em campo. Cauã, que é um meia, que veio do Goiás lá atrás, apenas 18 anos, que entrou, acho que muito mais uma questão de necessidade. O Lucas Sacha saiu, e aí dá para falar um pouquinho taticamente do jogo, né? Ele passa a jogar mais como segundo volante, o Pochettino vai jogar mais como primeiro, era contra um adversário que não agredia, ele arriscou por ali, começou o jogo participativo, chamando a partida, tentando tocar, participar do jogo, uma entrada bacana. Se não foi brilhante, mostrou personalidade, já com o jogo decidido tentou um chute de fora da área, para se observar, um garoto que é muito bem falado desde a época do Goiás. Mas o outro grande personagem é o venezuelano Kervin Andrade, jogador que o Fortaleza captou lá do Laguaira, já estava jogando na base ano passado, já tinha até estreado no profissional, mas um jogo de Fares Lopes, então convenhamos, essa é a estreia de verdade, vamos falar assim, do Kervin Andrade para o torcedor do Fortaleza, e ele aproveitou demais, mostrando muita personalidade, jogando pelo lado esquerdo, entrando por dentro para finalizar, já tinha finalizado, faz o gol do 2-0, poderia ter feito o 3-0, em pouquíssimo tempo ele mostrou que está muito querendo aproveitar a chance. E aí entra um outro ponto, é muito difícil tu querer que um jogador, se você está aqui de forma aleatória,
um Lucero que fez um excelente jogo, vá ver um jogo contra o Horizonte com aquela gana de uma 10ª rodada de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas para um garoto como esse, como o Kervin e como o próprio Cauã, esse jogo é um jogo de 10ª rodada de Série A do Brasileiro. É a chance de mostrar serviço. E é esse período da temporada que é o ideal para você tentar soltar esses garotos com mais qualidade, mostrar de serviço. O Kervin foi muito bem na Copinha. Jogou muita bola, chamou muita atenção. Inclusive a imprensa da própria Venezuela repercutiu o bom desempenho dele pelo Fortaleza. E essa estreia, vamos falar assim, entrando em campo, marcando gol, mostrando serviço, é muito bom que isso aconteça. Não custa lembrar, em 2022 o Hércules surgiu meio que do nada assim. É bem verdade que o Hércules era mais velho na época do que o Kervin é hoje e que o próprio Cauã. Mas foi justamente de jogos de estadual e Copa do Nordeste que o Hércules foi incorporando ao ponto de ser titular na final da Copa do Nordeste em Recife contra o Sport. Então, vamos observar, acho que são dois personagens bem interessantes e, claro, fica muito um foco no venezuelano marcar esse gol, o primeiro gol dele como profissional do Fortaleza, que é muito bacana, um baita cartão de visitas e certamente dá um selo para mais minutagem para ele, pelo menos nesse início de temporada e, quem sabe, trajetórias parecidas como aquela do Hércules, como eu citei, de desconhecido, de captado junto ao Atlético Cearense, ter virado um jogador importante para o Fortaleza. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E aproveita, deixa os teus comentários. O que é que você achou da estreia do Fortaleza? O que é que você achou dos dois garotos, do Cauã e do Kervin, no jogo desse sábado?